Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Zorobabel recomeça a construção do templo. O texto bíblico está em Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu capítulo 1, versículo 1 e versículo de número 12, e Zacarias capítulo 4, do 6 até o número 10. Vamos começar com Esdras, que diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadag, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Esse detalhe aqui, ele é extraordinário. Diz assim: e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Agora pula aí para Ageu, capítulo 1, versículo 1 diz: No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadag, sumo sacerdote, dizendo, versículo 12: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadag, sumo sacerdote, todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Agora pula para Zacarias aí, capítulo 4, versículo 6, diz: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou. Versículo de número 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo prumo na mão de Zorobabel, são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, palavra do Senhor. Queridos, temos 3 objetivos para hoje. Primeiro é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Segundo objetivo nosso é saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E terceiro e último objetivo nosso é explicar o ministério profético à luz da Bíblia Sagrada. Pois bem, amados, na lição anterior, vimos que o povo de Deus havia dado início à obra de reconstrução do templo. Eles fizeram uma festança, um culto maravilhoso, impactante, um culto de adoração ao Senhor, quando as últimas pedras do alicerce foram fincadas. Mas logo os samaritanos e os outros povos da redondeza se levantaram para impedi-los de reconstruir o templo e estabelecer em Jerusalém. Eles se sentiram ameaçados, por isso armaram traiçoeiramente emboscadas contra o povo de Deus, atrapalhando assim a obra. Irmãos, segundo o comentário bíblico Bican, eles alugaram conselheiros e aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Naquele momento, cara, parecia que o templo jamais iria ser reconstruído novamente. Sabe por quê? Porque primeiro, o povo estava sem fé. Segundo, o povo estava sem coragem. E terceiro, o povo estava sem esperança. Ficava evidente que somente Deus poderia ajudá-los. Então o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele usa Ageu e Zacarias para incentivar
e exortar o seu povo a concluírem a sua casa. E depois de 18 anos, aproximadamente, meu irmão, a reconstrução do templo foi concluída. É isso que veremos hoje, como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Pois bem, queridos, o primeiro ponto da nossa lição fala que Deus levanta 2 profetas. Veja só, o reinício e conclusão da construção do templo só foi possível graças aos ministérios proféticos de Ageu e Zacarias. As suas profecias incluíam, primeiro, ordens diretas de Deus. Segundo, advertências e repreensões. Terceiro, exortações. E quarto, alento, mediante a promessa de bênçãos futuras. A palavra de Deus, através do profeta Jeremias, você vai lembrar disso, puseram em marcha o início da reconstrução do templo. Da mesma forma, agora, a palavra do Senhor, através do profeta Ageu e Zacarias, impulsionava a conclusão da obra. Primeiro, veio Ageu capítulo 1, versículo 1. E depois levantou-se Zacarias no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 6. E eu quero mostrar algo aqui, irmão, interessante. Quando você lê esses textos aí que nós apresentamos, né, devagar, com calma, você vai perceber, cara, que os profetas vieram não atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas foi Deus que os enviou. Eles chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Esdras capítulo 5, versículo 1, que diz: e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Cara, que texto bacana, sabe por quê? Porque fica claro ali que Deus estava com Judá. A mensagem era essa. A mensagem era: a providência divina estava em operação. Embora a oposição tivesse conseguido interromper os esforços de construção, Judá recebeu o poder e a autoridade política para reiniciar os seus labores. O templo e as muralhas de Jerusalém precisavam ser reconstruídos. Esse era o plano divino. Judá precisava ser restaurado. O plano divino estava em operação, meu irmão. É assim mesmo que funciona. Às vezes você olha para um lado, nada, você olha para o outro, nada, você não consegue ver uma luz no fim do túnel, mas não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Nós não podemos esquecer isso jamais. Que ainda que eu não veja nada, o plano divino está em operação. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, meu irmão. E eu quero provar que o plano divino estava em operação. Primeiro, com Zorobabel, o líder político do povo, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma mensagem assim maravilhosa de encorajamento. A mensagem veio em forma de visão que Zacarias havia recebido. Zacarias capítulo 4, meu irmão. Olha aí, do 1 ao 3, e tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: o que vês? E eu disse: olhe, eis um castiçal todo de ouro,
um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Versículo 3, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à sua esquerda. Olha que visão sensacional! Ou seja, Deus lhe mostrou um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Cara, isso é sensacional, meu irmão. Sensacional. E aqui você tem que dar uma paradinha para pegar os detalhes. O anjo guia, intérprete, voltou a falar com o profeta. Detalhe, ele o encontrou, ou encontrou Zacarias dormindo. Teve que despertá-lo para que ele visse a próxima visão. Então você já entende aí de imediato que o sono era espiritual. Do contrário, meu irmão, não veria e nem entenderia a visão de maneira apropriada. Eu não quero aqui dar significado a cada parte do mecanismo, mas me prendo aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Você vai ver nesses 3 versículos aí muita palavra azeite, né? Vaso de azeite, oliveira. Então, a mensagem é uma só. A operação de Deus estava em ação. As misericórdias de Deus estavam em ação. E o amor de Deus estava em ação. O recado de Deus para Zorobabel foi único, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Cara, que coisa linda! As dificuldades que pareciam montes gigantes, né? Obstáculos intransponíveis diante de Zorobabel, seria como uma campina, como uma planície, como diz Zacarias 4:7. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Zacarias 4, versículo 9. Zorobabel, meu irmão, teve que despertar do sono para que pudesse entender aquela visão. Talvez seja isso que Deus está requerendo da igreja nesses últimos dias. Que a igreja desperte desse sono. A outra prova que Deus estava trabalhando é Josué, o sumo sacerdote, líder espiritual do povo. Recebeu também uma mensagem pessoal. Nós vimos na lição passada que Josué estava com as suas vestes como? Sujas, Zacarias capítulo 3, versículo 3. Mas mesmo assim, irmãos, com as vestes sujas, a mensagem de Deus para ele foi uma mensagem de perdão, de restauração. Isso que me balança, sabe por quê? O que diferencia o profeta do Antigo Testamento com esse monte de gente que hoje se diz profeta é justamente esse detalhe. A palavra era forte? Era. A palavra era impactante? Era. Mas era uma palavra de perdão e restauração e nunca de destruição. Então, Zorobabel recebe a palavra, Deus está agindo. Josué, o líder espiritual, recebe também uma palavra e o povo também recebeu uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido era consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu capítulo 1, versículo 6 diz assim, irmãos: semeei muito e colheis pouco, comeis, porém não vos fartais.
Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saco furado. Versículo 9 diz: esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa do Senhor deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante, meu irmão. Ele diz: ó, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa do Senhor e dela me agradarei e eu serei glorificado. Ageu 1, versículo 8. Então, nos dias de Ageu, as colinas em torno de Jerusalém eram densamente arborizadas, pelo que havia ali uma fonte de madeira para a reconstrução e o embelezamento do segundo templo. Para o templo de Salomão, você vai lembrar aí, tinha sido importados cedros do Líbano, mas agora o cedro estava fora do alcance, porque aquele povo, irmão, tinha acabado de vir da onde? Da Babilônia. O povo estava empobrecido. E Deus estava falando com o povo algo muito bacana, que ele se contentaria com as madeiras locais que podiam ser adquiridas e podiam ser empregadas no trabalho em mirra. Que detalhe bacana, meu irmão. Tem aí, Deus estava desafiando os judeus a fazer o que podiam fazer e não tentar realizar o que estava além das suas habilidades. Deus estava dizendo que ficaria satisfeito com esforços razoáveis, por mais humildes que fossem. Cara, que Deus bacana, irmãos. Ainda dentro desse ponto, nós vamos ver o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram que? Coragem. O povo também criou coragem. Eles foram renovados pelo impacto daquela mensagem. E aí Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção. A palavra de Deus diz assim, irmãos: e começaram a edificar a casa. Caramba! Os profetas de Deus, olha que coisa linda, meu amado. Os profetas que levaram a mensagem ficaram com eles, ajudando eles. Que lição maravilhosa. Pensa que ser profeta é só chegar, entregar a mensagem e partir? Aqui não. Aqui eles entregaram a mensagem e ficaram ali, ajudando o povo. Os líderes do povo, na direção daquele trabalho. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Ou seja, os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o império persa, como diz Esdras capítulo 5, versículo 5. O rei mandou que os seus escrivãos verificassem o referido edito para ver se realmente havia alguma ordem ali dada para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Eles foram verificar e eles viram que existiam os documentos, meu irmão. Foi encontrada a ordem dada por Ciro e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Esse foi
o resultado da mensagem dada pelos profetas. Outra coisa que nós vamos ver, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação. O que diz a palavra? Prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, conforme o mandado de Ciro, de Dário e de Atarxerxes, rei da Pérsia. Esdras capítulo 6, versículo 14. Quando chega no versículo 15 do capítulo 6, diz: e acabou-se esta casa. Que grande bênção, meu irmão. O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda honra, meu irmão, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor dos Exércitos. Ao segundo ponto da nossa lição, fala do ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Cara, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. E aí nós vamos ver a manifestação sobrenatural no Antigo Testamento e a manifestação sobrenatural no Novo Testamento. Vamos começar com o exemplo de Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Ele recebeu de Deus um preparo sobrenatural que lhe deu muita autoridade espiritual. Êxodo 4 fala sobre isso. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pôde dessa forma Elias realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto culminante, assim, mais importante do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Nessa ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar em uma só voz: só o Senhor é Deus. Primeiro livro dos Reis, 18:39. Aí nós temos as manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Amado, quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Paulo fala isso escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 4. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, que era representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Ele disse: não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Pouco antes, de Paulo ser martirizado, ele voltou a escrever a Timóteo e diz: despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo 1, versículo 6. Paulo também recomenda procurar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. E quando chega no 14, versículo 1, ele diz assim: mas principalmente o de profetizar. O ministério profético é prova da manifestação de Deus. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição. E aqui nós vamos ver o ministério de profeta à luz da Bíblia, irmãos. O profeta,
ele exerce a função ministerial determinada por Deus, que diz a palavra: ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Então o que vamos ver aqui dentro desse ponto? O profeta na dispensação do Antigo Testamento e o profeta na dispensação do Novo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Se você for em Ezequiel capítulo 20, você vai ver os anciãos, eles vinham a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam resposta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que haviam se perdido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, lá está registrada a consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus. 1 Reis, capítulo 14. Moisés, diz a palavra, que transmitia aos anciões o que Deus lhe falava, Êxodo 19. Então vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. E no Novo Testamento, cara, aqui é o seguinte: entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito que aconteceria nos últimos dias, como diz Atos capítulo 2. Então, ter alguém o dom de profecia não significa que seja um profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério, meu irmão, de profeta, é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Você vai ler em Atos capítulo 21, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo, Atos 21. Então, existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta feita no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo e transmitia-lhe a resposta de Deus. Mas o que diz a palavra do Senhor? Que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16. Então, no pacto da nova aliança, temos Jesus como único mediador. É importante, amados, notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acessos a Deus por Jesus Cristo. Efésios capítulo 2. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder consultas de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis e por aí vai. Fica nesse caso como? Falando sozinho, porque Deus diz o quê? Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, 21. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja, irmãos, acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profetizar. Eu quero concluir dizendo o seguinte: sob o poder de Deus, a igreja se torna imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Que o Senhor te abençoe.